Imagine um jovem que abandonou tudo em um único instante. Não por medo, não por fraqueza, mas porque encontrou algo tão poderoso que mudou sua vida para sempre. Essa é a história de João Marcos, o homem que passou de desertor a gigante da fé. E antes de continuar, segue o perfil, curte esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você acha dessa história incrível. Marcos era apenas um rapaz de Jerusalém, provavelmente de uma família abastada, que tinha tudo para viver uma vida comum e confortável. Mas quando Jesus foi preso no Getsêmani, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia relata em Marcos 14, versículos 51 e 52, um detalhe curioso. Um jovem seguia Jesus envolto apenas em um lençol, e quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Muitos estudiosos acreditam que esse jovem era o próprio João Marcos, testemunha ocular daquele momento histórico. Anos depois, Marcos se tornou companheiro de Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Tudo parecia perfeito até que em Perge, na Panfilha, Marcos simplesmente desistiu e voltou para casa. As escrituras não explicam o motivo, mas aquele abandono criou uma divisão tão grande que Paulo e Barnabé se separaram por causa disso. Paulo não queria mais levar Marcos em suas viagens, considerando-o indigno de confiança. Imagine a dor e a vergonha que Marcos deve ter sentido. Mas essa não foi o fim da história dele. Barnabé, cujo nome significa filho da consolação, não desistiu de Marcos. Ele viu potencial onde Paulo viu fraqueza. Ele investiu tempo, ensinou, corrigiu e restaurou aquele jovem fracassado. E o que aconteceu depois é de arrepiar. Marcos se tornou tão confiável, tão transformado, que anos mais tarde o apóstolo Paulo, o mesmo que o havia rejeitado, escreveu de uma prisão em Roma pedindo a Timóteo que trouxesse Marcos, porque ele era útil para o ministério. Não apenas útil, mas essencial. E tem mais. Marcos se tornou companheiro próximo do apóstolo Pedro, que o chamava carinhosamente de meu filho. Foi através dos relatos de Pedro que Marcos escreveu o segundo evangelho do Novo Testamento, um dos livros mais importantes da Bíblia, lido por bilhões de pessoas ao longo de 2000 anos. A história de Marcos nos ensina que um fracasso não define quem você é. Aquele jovem que fugiu nu no jardim do Getsêmani, que abandonou Paulo na primeira dificuldade, se tornou um pilar da igreja primitiva e autor inspirado das escrituras sagradas. Sabe por quê? Porque ele teve coragem de recomeçar. Porque encontrou alguém que acreditou nele quando todos os outros duvidaram. Porque não deixou a vergonha do passado roubar o propósito do seu futuro. Marcos poderia ter ficado em Jerusalém, vivendo com o peso da rejeição de Paulo, mas ele escolheu se levantar. E Deus não apenas restaurou Marcos, ele o promoveu. O Evangelho de Marcos é conhecido por sua objetividade e intensidade, mostrando Jesus como o servo que veio para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Cada palavra escrita por Marcos ecoou através dos séculos, fortalecendo a fé de incontáveis gerações. Aquele que foi considerado inútil para o ministério escreveu um dos testemunhos mais poderosos sobre a vida de Cristo. A tradição cristã conta que Marcos se tornou o fundador da igreja de Alexandria no Egito, uma das mais influentes do cristianismo primitivo, e que morreu como mártir por sua fé, do abandono à autoria inspirada, da rejeição ao reconhecimento, da fuga à firmeza inabalável. Essa é a jornada de transformação de João Marcos. Então, se você está passando por um momento de fracasso, se alguém desistiu de você, se você mesmo já desistiu de si, lembre-se, Deus é especialista em transformar desertores em gigantes. Sua história ainda não terminou. O que parece o fim pode ser apenas o começo da sua maior vitória.